Procuramos a verdade? O significado da vida, da morte? Que sentido damos à nossa vida? Queremos ser felizes, plenos? E felicidade e plenitude não significa que nunca você vai chorar, que nunca vai ficar triste. Não, você vai passar por todas as possíveis emoções humanas, mas não fica despencada nem de um lado nem do outro. Você volta para esse eixo axial, o eixo de equilíbrio, e a gente pode apreciar, agradecer, que nos faz bem, aceitar, mas também transmutar, transformar, ir para outro nível de consciência, sair do pensar pequenininho, egóico, eu, meu, né? Mas para o nós. A gente nega a realidade, a gente não transforma a realidade. Se eu nego o que eu sinto, se eu nego as minhas emoções, se eu nego o que eu estou fazendo, como é que eu vou mudar, transformar a mim e ao mundo à minha volta? Porque há coisas que não são benéficas, a gente agradece ter nascido nesta época. Porque nós estamos aqui para modificar. Ai, que época que eu nasci, o mundo está tão errado. Olha que bênção eu ter nascido nesta época, onde eu posso fazer a diferença no mundo. Onde eu posso pensar, falar, dialogar para que seja melhor. Não brigar, não é braço de ferro, não é quem pode mais. Não é eu melhor que o outro. Se por um momento na sua cabecinha santa passar esse pensamento, eu sou melhor que os outros, jogue fora. Pode jogar fora. Esse não presta. Esse não é pensamento a ser desenvolvido. Eu posso ter mais habilidade e um pouco mais de conhecimento no Zen Budismo, porque eu estou nessa história há muitos anos. Com 28 anos de idade, eu comecei a fazer práticas meditativas. Eu estou com 76. Eu tenho alguns aninhos aí de experiência, de estudo naquilo que me interessou. Então eu posso falar sobre isso até de uma maneira muito leve e muito simples, porque eu penetrei nesse assunto. Eu não preciso dizer estar em tal livro, em tal lugar, naquela página, né? Não é na página do livro, é na página da sua vida. E quando as pessoas perguntam para mim, monja, que livro eu devo ler? Faz o livro da sua vida. Leia a sua história. Como é a sua história? Como que foi criada? Quais as experiências pelas quais você passou? Quais experiências está passando agora? E o que você faz com as provocações do mundo? Você ficar com raiva, ficar bravo, ficar furioso? Ou você pensa, o que eu posso fazer para que seja diferente? E de novo a gente vai para o Papa Francisco. Esse perdoar não é dizer faça de novo. É compreender as causas e condições que fazem uma pessoa se manifestar desse jeito. E não é dizer tá bom que é assim, não, pode ser diferente. Então como é que eu vou dialogar? Como é que eu vou atuar? Que exemplo eu posso dar? Se a pessoa vem agressiva para mim, eu vou agressiva de volta, dá briga, dá atrito, né? Mas está difícil, né? Está difícil conseguir o fim da guerra lá na Ucrânia, como está difícil de conseguir o fim das guerras na Mãe África, Mamãe África, que segundo os antropólogos, onde veio a vida humana. Que honra ser africano, que honra ter origem africana. E é isso que a gente tem que lembrar, né? Que honra. Todos nós viemos de lá. Um pouco tempo atrás, um fotógrafo inglês disse que ia fotografar o DNA brasileiro. E eu fui uma das pessoas que ele escolheu. Tirou fotografia de todos nós e tirava um pouquinho de DNA e punha num lugarzinho, mandava para os Estados Unidos para analisar. Há 6.000 anos atrás, o DNA que está aqui agora estava na África. Numa área que é mais ou menos a Síria atualmente. E de lá nós, todos que vieram da Europa para cá também, fomos para a Europa à procura da caça. E nos misturamos. E ancestrais meus, 50% é da Península Ibérica, foram para a América do Norte e se misturaram com os povos que vieram lá de cima e que eram asiáticos.
e que formavam o que é chamado os povos originários da América, que nunca foram originários da América coisa nenhuma, né? E lá do norte desceram aqui para o sul. Mas a mãe é chamada Mãe África. Olha lá. E por que há discriminações e preconceitos com nossos irmãos? E lá na África, briga tribo contra tribo, gente. De irmãos. Irmãos, bem próximos. Então nós temos que criar causas e condições de mais harmonia no mundo. E começa a harmonia de você com você, de você entender a você, entender os vários aspectos que compõem você, porque nós somos as sobreviventes e os sobreviventes de milhões de anos, do início da vida humana no planeta, gente. Nós somos esses sobreviventes, e em nós tem tudo, o bem, o mal, a raiva, a vingança. Nós já matamos muita gente no passado, já fomos vítimas, já queimamos mulheres nas fogueiras e fomos queimadas nas fogueiras. Passamos pelas pestes, pelas guerras, pelas violências e somos sobreviventes. Mas nesse grande armazém que temos aqui de memória, tudo está. E de vez em quando uma coisa erradinha vem aqui para a superfície e você tem que prestar muito atenção que sementes você está regando, porque está em nós. Não é dizer, aquela pessoa não presta, aquele lá é ruim. Somos todos um pouco ditadores. Quem não concorda comigo, eu quero excluir. Eu tiro das minhas redes sociais, não é assim? Eu excluo. Para quê? Pessoas que pensam diferente de nós podem enriquecer a nossa capacidade de diálogo. Aqui não é o prédio da Faculdade de Direito, onde tem que saber falar, defender um ponto de vista, defender o seu cliente, que pode ter cometido um crime medonho, mas é um ser humano, e quais foram as causas e condições deste ser humano se manifestar dessa forma, o que vai minimizar a sua pena, porque é um humano como todos os outros. Quando fala, ai, que crime hediondo, isso não é humano sim. Torturas, massacres, é humano sim, porque nós humanos fizemos no passado. Agora a gente aprendeu alguma coisa que é não repetir o erro. Essa frase também é do professor Cortella, que eu adoro, que ele diz, não é errando que se aprende, é corrigindo o erro. E você só corrige o erro se perceber que foi erro. Se não percebeu que é erro, você vai continuar fazendo a mesma bobagem. E aí tem os educadores, os professores, os amigos. As boas amigas e os bons amigos. Há um tempo atrás tinha uma propaganda linda na televisão que era assim. Tinha um grupo de homens bebendo uma cerveja numa mesa assim. E de repente toca o celular de um deles, ele atende e trata muito mal a mulher dele. Não sei se vocês lembram disso. Ele fala com grosseria com ela. E os outros 3 amigos viram e não falam mais com ele. Ele fala, eles não respondem. Diz, o que foi? Diz assim, isso não é maneira de você tratar a sua mulher. Nós não aceitamos isto. Não é bonito, gente? Não é uma mulher dizendo para ele, os homens, os amigos dele, percebendo, se eu sou seu amigo, eu vou dizer, você está pisando na bola, meu amigo, não faça assim. Isso é criar uma sociedade sustentavelmente feliz, harmoniosa, respeitosa, e somos cada um e todos nós corresponsáveis pelo mundo que estamos vivendo, pelas relações que temos, porque gostamos de apontar e dizer aquela pessoa que me incomoda. Por que ela te incomoda? Qual é seu problema? Que aspecto seu que você não está querendo acolher, reconhecer e transformar, transmutar? Essa palavra transmutar, ela foi muito usada por uma senhora russa do século XIX que se chamava Blavatsky. Me levaram para assistir essa peça, eu recomendo a vocês. É um monólogo num teatro, que eu não sei, que fica lá no fim da Avenida Brigadeiro Faria Lima, que tem eu não sei se vocês já viram, tem uma baleia no meio da rua. Eu nunca tinha visto. Eu cheguei lá, a moça que estava me levando, uma moça que me convidou, vamos ao teatro, hoje eu nunca vou ao teatro. Então, para mim, é uma festa, né? É que nem eu nunca vou assistir futebol. Me levaram para assistir um futebol lá no Allianz Parque. Eu falei, ai, que lindo! Você vê o campo inteiro. É uma coisa muito bonita.
Me levou para o teatro, nesse fim do mundo, que eu nunca tinha ido lá. Tem uma baleia, do tamanho de uma baleia, gente, de verdade, vale a pena ir lá ver. Ela é feita de umas plaquinhas de metal. Eu queria entrar na baleia, ela não me deixou. Aí me levou para o teatro. Diz que é um teatro tecnológico. As cadeiras do teatro, elas podem todas abaixar e viram um tablado enorme. Um lugar muito bonito. Tinha 3 focos de luz apenas. O palco, a decoração do palco era uma mesa cheia de livros. Eu gosto de ler, vocês gostam? A leitura leva à felicidade, porque abre horizontes de percepção da realidade. Pessoas que a gente às vezes nunca encontra pessoalmente, né? Mas que se lê e fala, olha, essa pessoa pensava assim. Este filósofo, esse educador, esse historiador, esse matemático. É bonito isso. Então tinha um monte de livros, uma mesa pequena, tinha um vaso de flor, uma garrafa com água e uma cadeira. E 3 focos de luz. Simples, né? E uma grande filósofa de uma escola chamada Teosofia, que é fundadora essa senhora chamada Blavatsky, ela selecionou livros de um livro dela, selecionou textos de um livro dela que se chama A Voz do Silêncio. É maravilhoso. E eu fiquei sabendo que Blavatsky morreu no dia 8 de maio, que naquele ano era o dia que se celebrava o dia de Buda, o Vesak. Não lembro exatamente 1830, alguma coisa, não me lembro. Mas é interessante isso, né? E aí eu fiquei vendo inúmeros pensamentos, e uma das falas dela, que eu acho muito interessante, é dizer assim, não há religião superior à verdade. Procuramos a verdade? O significado da vida, da morte? Que sentido damos à nossa vida? Queremos ser felizes, plenos? E felicidade e plenitude não significa que nunca você vai chorar, que nunca vai ficar triste. Não, você vai passar por todas as possíveis emoções humanas, mas não fica despencada nem de um lado nem do outro. Você volta para esse eixo axial, o eixo de equilíbrio. E sempre procura o que é o verdadeiro, porque tem muitas coisas falsas no mundo, né? Como a pessoa que dá uma pedra, que pegou na calçada ali, uma pedra comum, e diz assim, isso aqui é uma joia preciosa. Mas é uma joia preciosa, porque qualquer pedra é uma joia preciosa. E quando a gente olha para uma flor, para uma árvore, você vê que ela é feita de joias preciosas. Porque a natureza é uma joia preciosa. E a gente pode apreciar, agradecer, que nos faz bem. Aceitar, mas também transmutar, transformar, ir para outro nível de consciência. Sair do pensar pequenininho, egóico, eu, meu, né? Mas para o nós. Conheci um pastor que teve uma época na vida que ele perdeu a capacidade da visão. E ele ia para a sala de aula e seus colegas copiavam para ele, diziam para ele o que o professor tinha escrito no quadro negro. Isso é solidariedade. Ninguém larga a mão de ninguém, estamos juntos. E quando nos cuidamos, nós acabamos sendo cuidados. Não é dizer, você não está enxergando, fica em casa. Não, você não está enxergando, vem cá comigo. Você é cadeirante, vem cá comigo. Você tem deficiência auditiva, vem cá comigo. E a gente escreve. E a gente consegue fazer com que todos possam apreciar a própria vida. Que assim seja. Que a gente crie a felicidade sustentável, que tem sustentabilidade, que vai passar de um para o outro e vai criar causas e condições para que o maior número de seres estejam incluídos, cuidados, respeitados, honrados. Códigos de honra. Muito obrigado. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.